Graça e paz. Hoje eu gostaria de estudar com os amados o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 7, que diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeravam ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes à escura será ouvido em plena luz. E o que dissestes ao ouvido do interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asas? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Que Deus nos dê a capacidade de entendermos essa palavra do Senhor lida e que o Espírito Santo do Senhor possa aplicá-la de forma plena, eficaz nas nossas vidas e que nós tenhamos a disposição de viver a nossa vida de acordo com a luz que a palavra de Deus dia a dia vai lançando diante da nossa caminhada. Vamos estudar esse texto da palavra de Deus? Esse episódio da Palavra do Senhor nos traz aqui a respeito de um momento do ministério de Jesus, onde, conforme nós vimos, muitas pessoas, miríades de pessoas estavam ao redor de Jesus, tentando aprender, tentando ver, estar ali ao lado de Jesus, uns por verdadeira sinceridade de coração, querendo aprender de Jesus, outros simplesmente por curiosidade, outros por serem inimigos de Jesus. A realidade é que havia muitas pessoas, uma quantidade de até difícil de calcular, por isso que é usada a palavra miríades. E é interessante que em meio a esse contexto de tantas pessoas, o Senhor Jesus tem tempo para conversar com seus discípulos. E o que ele deseja ensinar para os seus discípulos, conforme nós vemos nesse texto, quando nós o lemos? Jesus aqui trabalha um ensinamento muito prático, muito necessário aos seus discípulos e com certeza a nós, discípulos de Jesus dos dias atuais. O que Jesus está tratando aqui? Jesus vai trabalhar a questão da hipocrisia, o velho pecado da hipocrisia. Mas, afinal de contas, o que é hipocrisia? O que é hipocrisia, essa palavra hipocrisia vem de hipócrita. Hipócrita era uma palavra grega para designar ou para descrever uma pessoa que era um ator. A cultura grega romana, naqueles tempos, tinha muita prática do teatro ao ar livre, teatro. As pessoas gostavam muito das representações teatrais. E o ator que atuava ali era chamado de hipócrita. Por quê? Ele vivia, ele interpretava algo que ele não era. Ele assumia, personificava um personagem, ele atuava, Na essência ele não era aquilo, mas ele representava. Com o tempo, a palavra hipócrita de ator veio a descrever também essa prática dúbia de uma pessoa, aparentemente ser alguma coisa, mas no seu interior ele é algo totalmente diferente. Ou seja, é aquela questão da pessoa que tem um discurso, mas a sua prática é contrária ao seu discurso. Ele procura trazer afirmações diante, representar diante das pessoas algo que na verdade ele não é por dentro. Então, Jesus vai trabalhar esse problema, esse pecado da hipocrisia. E é interessante que a hipocrisia ela está presente pode estar presente dentro do povo de Deus, do povo seguidor de Cristo, o povo que tem compromisso com o Senhor, mas muitas vezes pode estar vivendo um compromisso com Deus, um compromisso com a sua fé, simplesmente
de aparência. Então, nós vamos pensar um pouquinho o que Jesus traz para nos ensinar a respeito do pecado da hipocrisia. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor? A primeira lição que eu gostaria de ressaltar com os amados neste texto é a atenção, o carinho, o cuidado que Jesus tem com os seus discípulos. É verdade que em outros textos da palavra de Deus, dos evangelhos, que descreve o ministério de Jesus sobre a terra, Jesus sempre teve tempo e atenção para as pessoas que estavam ali, para as multidões, ele se preocupava. Houve ocasiões que Jesus preocupava até mesmo com a questão da alimentação, das necessidades daquelas multidões que seguiam Jesus. Mas Jesus, apesar de ter uma multidão de pessoas que poderiam ouvir a mensagem, poderiam ser evangelizadas com o evangelho da graça de Deus Pai, que poderiam ser trabalhada a vida espiritual, Jesus sempre reservava um tempo especial para os seus discípulos, para aqueles a quem de fato tinham desenvolvido um relacionamento íntimo com Jesus. Isso é algo muito importante e muito especial para nós, para os nossos dias. Nós, como liderança da igreja, principalmente nós que somos liderança da igreja, do povo de Deus, precisamos sempre nos lembrar dessa lição de Jesus, desse cuidado de Jesus com as suas ovelhas mais íntimas, com os seus discípulos. Precisamos priorizá-los no ensino, no cuidado, zelar do ensino, do cuidado desses discípulos, a fim de que eles possam crescer na graça, na intimidade e viver uma vida de fato de santidade e de amadurecimento espiritual. Nós vamos sempre encontrar Jesus tendo esse zelo com os seus discípulos. Volta e meia Jesus para tudo o que está fazendo e se retira para sós com seus discípulos para que eles pudessem conversar de forma mais íntima, mais particular. Portanto, meu amado irmão, você que como eu, pastor de igreja, nós devemos nos lembrar dessa realidade. Muitas vezes são tantas atividades, são tantos projetos, propostas de trabalho, que nós vamos abraçando, vamos abrindo os braços, vamos assumindo tantos compromissos, e muitas vezes nós vamos negligenciando aquilo que é fundamental no nosso ministério, que é o rebanho que Deus colocou para nós cuidarmos, as ovelhas que Deus colocou para nós pastorearmos, para nós zelarmos do crescimento, do amadurecimento espiritual. Portanto, vamos lembrarmos disso, desse carinho de Jesus que possa nos inspirar a sermos de fato pastores, líderes da igreja do Senhor Jesus, que se preocupa com as multidões, sim, claro, com as necessidades, mas de uma forma muito especial com aqueles que o Senhor tem nos dado para ser as nossas ovelhas, tá certo? Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. Mas o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, ali diante daquela multidão imensa, gigantesca? Qual era a mensagem, qual era a lição, qual era o ensino que Jesus queria trazer para os seus discípulos? Essa vai ser a nossa segunda lição. A lição que Jesus queria ensinar, que é o segundo ponto da nossa mensagem desse momento, Jesus queria ensinar para os seus discípulos a respeito do perigo, do problema, da grandiosidade, da hipocrisia, quando a hipocrisia começa a reinar na nossa vida. O que é hipocrisia? Uma palavra até bonita, Mas hipocrisia, no seu sentido original, não é uma palavra negativa, pejorativa. Hipocrisia vem de hipócrita. Hipócrita, no grego, quer dizer ator. Então, designava aquelas pessoas que atuavam no teatro, nos palcos, dos espetáculos teatrais. Então, ali, ele sendo uma pessoa comum, um ator comum, uma pessoa comum, ele assumia a personalidade do seu, daquelas pessoas que ele estava representando, do seu personagem. Então, ele representava alguém que, na verdade, ele não era. Com o passar do tempo, especialmente nos evangelhos, a filosofia grega também vai fazer esse mesmo uso que Jesus faz da palavra hipócrita, trouxe uma conotação para hipócrita, negativa, ou seja, surge a questão da hipocrisia. E a hipocrisia é nada mais, nada menos do que a pessoa representar diante dos outros aquilo que na verdade ele não é internamente. É essa ação de viver uma aparência que de fato ele não vive na sua intimidade. E é interessante
que Jesus, quando ele vai tratar aqui no versículo de número 1, a respeito da hipocrisia, ele descreve a hipocrisia e faz uma analogia, uma comparação para que seus discípulos entendam do perigo da hipocrisia quando ela passa a atuar e a reinar na vida daqueles que seguem a Cristo, é como um fermento. Por que o fermento? Vamos lembrar quando a gente faz pão, bolo, na nossa casa, a gente sempre mistura, adiciona um pouco de fermento. E aquele fermento, quando nós sovamos a massa, amassamos, mexemos aqueles ingredientes, preparando a massa para assar, aquele fermento vai penetrar toda a massa, e ao penetrar toda a massa, ele vai modificar toda aquela massa, ele vai provocar um crescimento, ele vai fazer com que a massa cresça, inche, há uma modificação. Da mesma maneira, o pecado, o erro, o problema da hipocrisia, ela vai penetrar toda a extensão da nossa existência. Ou seja, a pessoa que passa a viver uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia, ou seja, uma mentira, essa realidade vai persegui-lo não somente quando ele estiver diante das pessoas que ele quer ou deseja vender uma imagem a qual ele não tem, mas essa mentira vai persegui-lo em todas as áreas da sua vida. Isso vai prejudicar toda a sua existência. É o poder desse pecado. E a hipocrisia nada mais é, no sentido negativo da palavra, do que uma grande mentira, uma grande falácia. A pessoa engana, e ela começa enganando as pessoas, a qual ele está ali se relacionando, mas muitas vezes essa prática dessa mentira, dessa hipocrisia, dessa representação, vai tomando tal forma que a pessoa passa a se iludir e a viver aquela falácia, aquela mentira, como se fosse a sua própria realidade. E vai penetrando profundamente o seu ser e a sua existência. Lembrando também que a palavra de Deus nos adverte a respeito da mentira, dizendo que a mentira é como um abismo, e um abismo sempre chama outro abismo. Ou seja, se vendemos uma imagem mentirosa, para sustentar essa falácia, essa mentira, nós vamos nos veremos sempre na condição de estar criando novas mentiras para justificar, e aí nós vamos complicando cada vez mais a nossa existência, certo? Então, a grande realidade da segunda lição que eu quero trazer para os irmãos é que essa hipocrisia, essa aparência, essa mentira, ela pode estar presente em qualquer um de nós. Quando nós temos que analisar verdadeiramente aquilo que nós estamos vendendo como imagem. Agora uma palavrinha, abre um parênteses para a gente pensar, 2 dedinhos de prosa. Quando a palavra de Deus nos manda sermos sinceros, viver uma vida de sinceridade, evitando, portanto, a hipocrisia, a palavra de Deus não nos manda ser, vamos dizer assim, um livro aberto, certo? Onde todas as nossas intimidades têm que estar escancarada diante das pessoas. Não, isso não é verdade. A Bíblia nos manda a sermos reservados, a ter a nossa intimidade preservada. O que a palavra de Deus nos orienta, o que Deus requer de nós, é que sejamos pessoas, primeiro, transparentes, onde as pessoas olhem para nós e não vejam falsidade. Então, dessa transparência, ou seja, viver uma sinceridade. E é interessante a origem da palavra sinceridade. Na antiguidade, os fabricantes de imagem, de estátuas, muitas vezes era feita num lugar e aquela imagem era transportada em navios por centenas de quilômetros. Quando ao chegar ao final do seu destino e ser colocada à venda, muitas daquelas estátuas, daquelas imagens se quebravam. E aí vinha o comerciante, inescrupuloso, sem caráter, e passava cera para tampar os defeitos. Então daí vem a palavra sinceridade. Sinceridade quer dizer sem cera, é algo verdadeiro, é algo que não tem mascaramento nenhum. E é isso que a palavra de Deus nos manda. A nossa ação, o nosso discurso tem que ter similaridade, compatibilidade com aquilo que nós de fato cremos.
aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, tem que refletir nas minhas ações. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra coisa. Ah, queridos, como nós temos lutado nesses últimos tempos com esse pecado, né, da hipocrisia. Muitas vezes nós nos vem a imagem de muitas vezes lideranças políticas, candidatos, né? E é verdade, muitas vezes as pessoas mentem descaradamente para enganar. Mas o problema maior é quando isso chega dentro da igreja. Pastores que pregam mensagens que a Bíblia não autoriza, né? Pessoas que pregam e afirmam viver uma santidade, uma vida compromissada diante de Deus, que preza pela família, pelas orientações dos princípios bíblicos, né, diante das pessoas, mas que lá no recôndito da sua intimidade, da sua particularidade, ele vive uma realidade totalmente diferente. A palavra de Deus nos fala que isso é hipocrisia. E essa hipocrisia, mais cedo ou mais tarde, essa hipocrisia que é uma mentira, mais cedo ou mais tarde, ela vai nos pegar, ela vai ser revelada. Portanto, a hipocrisia pode alcançar qualquer um de nós. Nós temos que zelar para vivermos um discurso igual à nossa prática, tá certo? Vamos para a nossa terceira lição. A terceira lição que esse texto nos apresenta é que o texto é bem claro quando Jesus fala que não há nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. É interessante que muitas vezes quando nós permitimos que a mentira, que a hipocrisia domine a nossa vida, a gente acha que podemos ir enganando as pessoas, né, criando novas mentiras, novas situações e vamos nos dando bem. Né? Tem pessoas que passam a vida dessa maneira, enganando a todos, né? Vivendo uma falsidade, vivendo uma vida dupla, uma vida tripla. Né? Mas o texto nos fala, mesmo se eu conseguir enganar todas as pessoas, enganar a mim mesmo, vai chegar um dia que nós estaremos diante de Deus e toda a verdade virá à tona. Toda mentira será desmascarada, toda a verdade será exposta. Ah, querido, nós temos que nos lembrarmos disso. Nós temos vivido um tempo, né, onde a nossa geração atual tem procurado tirar da sua mente, do seu coração, a ideia de acerto de conta, dia de juízo, dia do juízo de Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos fala de forma muito clara. Todos nós, né, somos livres para escolher o caminho que nós quisermos. Né? Deus nos dá essa liberdade. Porém, entretanto, a palavra de Deus também não nos deixa de nos avisar que cada decisão que tomarmos com relação às nossas escolhas, à nossa vida, nós vamos prestar conta diante de Deus. Primeiro, por quê? Porque Deus é o dono da nossa vida. A nossa vida, né, igual tem aquela frase que muitas vezes as pessoas escrevem no para-barro do caminhão, dizendo Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É verdade, você não pode estar intrometendo na vida dos outros. Mas Deus nos deu a vida para ser administrada dentro dos princípios da palavra dele. Deus nos deu orientações, né? Por exemplo, um texto que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito da Bíblia, chamado Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, a partir do capítulo 6 até o seu final, vai mostrar, Deus vai mostrar ali naquele livro, as escolhas que eu posso fazer, que vão trazer vida, as escolhas que eu posso fazer, mas que vão trazer dores e morte no final. Outro livro maravilhoso da Bíblia, que é Provérbios, também nos adverte, dizendo que há caminhos que ao homem parece direito, mas que no final deles é caminho de morte. Portanto, nós temos que ter a consciência. Não sei que tipo de vida você tem levado. Querido, a sinceridade, a verdade tem que ser vivida. Seja você, sejamos nós, né, verdadeiros. Né, aquilo que nós somos dentro do nosso lar, lá na nossa intimidade, nós venhamos a ser diante das pessoas. Né? Tem muitas pessoas que vivem uma bondade, um relacionamento de amor, de alegria, né, diante das pessoas. Mas quem o conhece lá na intimidade do seu lar fala, meu Deus, misericórdia.
né? Muitas vezes é tão amoroso com a família e diante das pessoas, mas dentro de casa é um grande carrasco. Muitas vezes diante das pessoas é um grande trabalhador, incentivador, obediente aos pais, mas lá no recôndito da intimidade faz tudo ao contrário. A palavra de Deus nos adverte que toda a verdade virá à tona. Toda a verdade, né, virá à tona e, consequentemente, toda mentira será desmascarada. Aquilo que foi praticado, escondido, que seu pai não viu, sua esposa não viu, seu marido não viu, ninguém viu, Deus viu. Está registrado. E Ele é o Senhor. Ele é o juiz. E nós vamos prestar conta de tudo. Principalmente nós, igreja, né? Quão difícil tem sido os dias que nós temos vivido como igreja. É tanta hipocrisia, é tanta falácia, é tanta pessoa promovendo e propagando ser uma pessoa justa, temente a Deus, mas que tem vivido uma vida dupla, uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida, como diz a palavra, uma vida hipócrita, uma vida de hipocrisia. Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos arrependermos enquanto é tempo. Possamos nos arrepender e abandonar esses pecados, né? Porque muitos se arrependem quando são pegos, né? Quando a casa cai e ele se arrepende. Mas na verdade, muito difícil ser um verdadeiro arrependimento. Na verdade, muitas vezes a pessoa chora naquele momento tão somente porque a casa caiu. Mas se não fosse aquilo, ele ia permanecer no seu erro. Então a terceira lição que eu quero deixar para você neste momento é que toda hipocrisia, toda mentira será revelada. Toda verdade virá à tona. E nós vamos prestar conta diante de Deus. Que Deus nos livre dessa vida dupla. Tá? Vamos para mais uma lição, a nossa quarta lição, né, de forma bem objetiva. A quarta lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é mais uma reflexão, talvez, por que eu vivo uma prática de hipocrisia? Por que eu vivo uma vida de aparência e não de realidade? Né? O texto, Jesus é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus me ensinando hipocrisia, falando a respeito do perigo, do poder pernicioso da mentira, da hipocrisia, aos seus discípulos, ele vai tratar a respeito de ter medo das pessoas, medo da perseguição, medo até mesmo daqueles que podem tirar a nossa vida, né? Nos perseguir de tal maneira, nos torturar e dar cabo da nossa vida. Ele vai dizer, você tem que ter medo, de fato, é de Deus, porque Deus tem poder de tirar a sua vida física, mas tem também poder de destruir a sua vida espiritual. Mas por que Jesus está falando de hipocrisia e de repente vai falar a respeito que nós não devemos temer ao homem? É muito simples. Muitas vezes nós temos medo de revelarmos de fato quem nós somos. Muitas vezes nós temos medo de revelar aquilo que está no nosso coração, aquilo de fato que nós acreditamos, porque nós temos muito medo da rejeição. Né? Nós somos criados para viver em sociedade, em comunidade, então muitas vezes nós ficamos assim com medo de expressar de fato a nossa opinião, por medo de sermos rejeitados. Querido, uma verdade precisa ser trazida à tona. Nós temos que, Lord, ter os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas vontades, do desejo do nosso coração, passar pelo crivo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela esquadrinha o nosso coração. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é, de fato, esse desejo, essa fé, essas atitudes, esse arcabouço de crença que eu tenho no meu coração é aprovado pela palavra de Deus? É validado pela palavra de Deus? Deus aceita esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, essa escolha que eu tomei para a minha vida é aprovada pela palavra de Deus? Não é? Então rejeita isso, porque é caminho de morte. Ou não é aprovada, a Bíblia apoia, né? Vamos dar um exemplo. A gente começa geralmente com exemplos negativos, mas hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? Muito grande. Aquilo que era errado até pouco tempo tem sido forçosamente colocado como certo, e aquilo que historicamente era verdadeiro tem sido muitas vezes rejeitado. Por exemplo,
a pessoa, o jovem, tem o desejo de se casar, ter uma família, ter filhos. Para muitos, né, ele não tem coragem de expressar isso mais. Pode um negócio desse? Não pode, mas é verdade. Muitos têm medo diante do grupo ali, onde muitas vezes há uma rejeição tão grande contra o casamento, que é um estatuto, algo estabelecido pelo próprio Deus para a nossa vida, que é o casamento, para nós vivermos a nossa intimidade, resolver os nossos problemas ali, de necessidades físicas, sexuais, de forma lícita e verdadeira, dentro do casamento, construir uma família, algo abençoado por Deus. Mas muitas vezes há grupos, há segmentos da sociedade que rejeitam essa ideia. Acham que o casamento é antiquado, o casamento é algo pernicioso, o casamento é algo para trazer só sofrimento, filho é só problema. E diante disso, talvez no seu desejo você queira cumprir isso, mas você diante do seu grupo, você afirma que você não crê nisso. Querido, e você não fala de verdade aquilo que você quer. Querido, grupo que, por mais legal que seja, por mais gente jóia, gente alegre, mas se esse grupo não tem respeito pela palavra de Deus, se esse grupo de pessoas não respeitam os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, não merece o meu respeito, não merece a minha companhia, não merece o meu medo de ser rejeitado. Antes, diz a palavra do Senhor, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, veja qual é a motivação do seu medo, para você viver de fato quem você é. Tá? Segunda coisa, que esse texto vai nos falar a respeito de medo, é a questão da perseguição. Né? De repente, nós estamos vivendo uma crescente, né, movimentação contra certas posturas que a palavra de Deus levanta. Né? Por exemplo, nós já falamos da família. Segundo, a pessoa se levantar e dizer, não, eu creio em Deus, eu tenho um compromisso com Deus, né? Quanto que o legal hoje para muitos é dizer, não, eu sou ateu, não creio em Deus, né? Não me preocupo com isso. Né? E muitas vezes há um desprezo, há uma rejeição e até mesmo há uma perseguição. Mas nós devemos saber algo muito importante. O ser humano, por mais terrível que seja a perseguição, e há vários países, há vários lugares do mundo hoje, perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que de fato querem viver segundo a palavra de Deus, seja com perca da sua liberdade, né, seja com perda dos seus bens, seja com perda da sua integridade física, até mesmo com penas de morte. Tem vários países aplicando a pena de morte simplesmente porque a pessoa é cristã. Nós não devemos temer isso, mas nós devemos confiar no Senhor e firmar o nosso pensamento no Senhor, viver de fato a nossa fé. Seja lá no recôndito da nossa casa, do nosso quarto, seja diante das autoridades. Porque a autoridade maior é a autoridade de Deus. E por último, esse texto nos fala, para tirar qualquer forma de medo, né, do nosso coração, esse texto vai nos dizer que Deus conhece de fato quem nós somos. Deus conhece de fato a estrutura quem nós somos, de quem nós somos, como nós somos. Olha que coisa linda. O texto fala que Deus conhece até a quantidade de cabelos da nossa cabeça. No meu caso, né, são bem poucos, mas Deus conhece, né, cada cabelo da nossa cabeça. Por que Deus se preocupa com isso? A ideia aqui é para saber o nível de cuidado que Deus tem conosco. O nível de cuidado que Deus zela, dos mínimos detalhes, Deus olha para mim, para você com carinho, com amor e com valor. Deus sabe de fato o valor que nós temos. E ele vai dizer que Deus é um Deus tão grandioso que cuida até dos passarinhos, que muitas vezes você vai na feira, a pessoa está vendendo galinha, está vendendo franguinho, né? Está vendendo ali. Deus conhece cada um daqueles animais que está sendo exposto ali na feira para ser vendido. Porque Deus criou, Deus conhece, Deus sabe o valor. Se Deus conhece o valor até de um franguinho lá da feira, Deus não vai saber o seu valor, meu amado. Então, antes importa obedecer a Deus. E como eu vou obedecer a Deus? Viver uma vida de integridade, uma vida sem mentira. É verdade que
essa questão da hipocrisia, de tentar, né, viver uma realidade, muitas vezes a gente escorrega daqui, escorrega dali, porque é complicado, né, o nosso coração, a maturidade espiritual. Mas o importante é nós termos a consciência de dia após dia dizer para Deus: Deus, eu quero viver de acordo com a luz da palavra que o Senhor tem me ensinado. Aquilo que eu já tenho aprendido do Senhor, eu quero colocar em prática. E eu quero ser uma pessoa que tenha o mesmo discurso, a mesma postura, seja diante de uma multidão enorme, seja na minha família, seja com os meus amigos, eu possa ser a mesma pessoa que teme ao Senhor, que ama o Senhor e que confia e que descansa no Senhor. Ah, querido, como nós precisamos descansar em Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da sua vida. E nós vamos prestar conta diante dele, das nossas ações, das nossas escolhas. Mas se nós temos Deus como amigo, desde já, por meio de Jesus Cristo, se nós mantemos essa comunhão com Deus, com amizade, através da obediência sincera, junto com Deus, dessa vida compromissada com Deus, de rejeição ao pecado, de luta contra o pecado e de viver a vontade de Deus, eu tenho que viver tranquilo, confiado e descansado no Senhor. Mas tendo a certeza e ser advertido, se eu não vigiar, eu também, como qualquer outra pessoa, posso ser alcançado pelo pecado da mentira, da hipocrisia. Posso ser alcançado pelo pecado de procurar mais agradar a homens do que agradar a Deus. Posso ser alcançado pelo pecado de negligenciar aqueles que Deus colocou como pessoas mais próximas a mim do que pessoas que estão mais longe. Todos são importantes, mas nós devemos nos lembrar que Deus tem nos dado também os nossos filhos, a nossa esposa, nós que somos pastores, a nossa congregação como prioridade na nossa vida. Que Deus nos ajude a vivermos isso sem medo. O único medo, de fato, nós possamos ter é o temor a Deus. Temor de desobedecê-lo, porque Ele sim é digno de respeito. Ele sim é digno de termos temor, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas por meio de Jesus Cristo, que transforma a nossa vida, por meio do Evangelho transformador, remidor de Cristo Jesus, nós podemos caminhar com o Senhor e que Ele nos ajude a vivermos de fato uma vida autêntica na presença dEle. Que seja isso na sua vida, que seja isso na minha vida, meu amado. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.